Olá, pessoal. Uma boa aula para todos nós. Estamos aqui para dar uma sequência do nosso assunto. Comentei na aula anterior que iríamos iniciar o assunto de circuito série, circuito paralelo. Porém, antes de fazer essa continuação para estes dois tópicos, né, que são tópicos importantes aí para a gente determinar algumas coisas nos nossos circuitos que iremos trabalhar, eu preciso concluir um tópico sobre potência elétrica, que nós vamos precisar de suma importância aí na nossa área de refrigeração. Então, concluindo aí essa parte de potência, vamos fazer cálculo de corrente, que é um dos pontos principais do cálculo da potência elétrica, né, que é justamente saber a corrente do equipamento. E nesse cálculo aqui, cálculo de corrente para motores monofásicos. Também iremos abordar aqui como calcular a corrente, né, também, novamente, para motores agora trifásicos. Aprender motor monofásico, o trifásico, vocês vão observar que vai acrescentar apenas mais um fator na expressão que iremos utilizar. Se nós vamos falar de motor, nós vamos falar também sobre HP, se eu não estiver errado, Hauser Power, é o significado de HP, e CV, que é cavalo vapor. Esses daí são os dois conceitos que nós utilizamos para definir potência, porém é potência mecânica. Isso daí não vai nos informar sobre potência elétrica de um motor. Então, nós vamos precisar converter esse número de HP para watts também. Então, nós vamos ver algumas conversões sobre como converter o valor de HP para watts. E a forma correta, eu estou consultando agora, é Hauser, dessa forma aqui. Cavalo vapor. Então, também vamos ver a parte de conversão de BTU para watts também. Então, são esses três tópicos aí que a gente precisa concluir antes de propriamente entrar em circuito série, circuito paralelo. E um último que eu já estou passando batido novamente, é como definir, né, o cabeamento a ser utilizado. Ou seja, se eu sei aqueles três pontos principais que eu comentei na nossa aula anterior, que para o cálculo de potência nós temos três fatores importantes, né? Sendo aqueles três fatores sendo o número 1, encontrar a corrente do equipamento, o número 2, encontrar o nosso disjuntor, e o número 3, encontrar o cabo que nós vamos utilizar. Por isso que a ênfase principal desse assunto é potência elétrica. Então, começando aí a nossa abordagem para o cálculo de corrente para motores monofásicos, devemos lembrar o seguinte: quando nós utilizamos motores monofásicos, nós compramos geralmente motores baseados em um valor. Esse valor é o que a gente chama de potência mecânica. Como é que a gente consegue comprar? Como é que eu sei que é uma potência mecânica? Geralmente a gente compra motores de meio CV, um CV ou um HP e meio. Essas unidades são unidades de potência mecânica, mas a potência elétrica que nós estamos utilizando é em watts. Então, na verdade, o nosso primeiro conceito é justamente entender a conversão de HP
e de CV nesse cálculo que vai ser utilizado para cálculo de motores monofásicos e trifásicos. A primeira coisa que nós devemos saber é quanto equivale um HP ou um CV. Porque se nós temos HP e CV, nós precisamos saber quanto que vai equivaler essas duas unidades. Então, vamos lá. Para o HP, nós vamos ter o seguinte valor. 700, só confirmando aqui, 745,7. Ou seja, quando eu tenho 1 HP, eu tenho 745,7 watts. Por exemplo, eu tenho um motor de 2,5 HP. Quanto que vai equivaler isso eletricamente? Você vai pegar o 2,5 e multiplica por esse valor de 745,7. Então, nesse caso aqui, um motor de 2 HP e meio vai equivaler a 1.864,25 watts. Ok? Então, eu vi na placa do motor 3 HP, multiplica 3 vezes 745. 2 HP, 3 HP, 5 HP, tantos HP que tiver lá escrito, 1/3 de HP, que é 1 dividido por 3, vezes esse número também. Então, vou colocar aqui no canto, que nós vamos precisar daqui a pouco dessas informações, que 1 HP é 745,7 watts. Essa daí é a nossa primeira informação. A nossa segunda informação é saber quanto é que equivale um CV. Vou apagar aqui o exemplo que eu coloquei do HP. Vou colocar aqui em vermelho o do CV. Então, assim como o HP possui um valor específico, o CV também possui um valor específico. Esse valor arredondando esse número, vai ser 735,49 watts. Então, quando eu tenho um CV e vou converter ele para watts, eu tenho que utilizar essa conversão. 735,49 watts. Assim como eu comentei agora, né? Se eu tenho 2,5 CV, eu vou e multiplico por 2,5 vezes a unidade de CV. 735,49. Então, dessa forma, você vai pegar a sua calculadora e vai utilizar essa fórmula e vamos encontrar o valor de 1.838,72. Então, nós observamos que são valores bem aproximados, né? Então, vamos colocar aqui no canto novamente que um CV equivale a 735,49 watts. A pergunta que pode surgir, qual eu vou utilizar, CV ou HP? Vai depender do fabricante que está informando, né? Como são os dois valores são muito aproximados, nós normalmente não utilizamos essa unidade aqui, watts. Nós vamos utilizar a unidade em quilowatts. E como é que eu consigo escrever esse motor em quilowatts? Basta dividir
esse número por 1000. Escrevendo esse número, essa conversão de CV para watts, na verdade em quilowatts, já dividido por 1000, nós vamos obter o número 1,83. Só usar duas casas decimais aqui. Quilowatts. Se eu pegar o resultado convertido de HP para quilowatts, esse resultado vai ser 1,86. Então, utilizando essa unidade de quilowatts, que é a unidade mais comum que nós vamos utilizar em potências elétricas, porque nós não temos equipamentos muito diversificados, principalmente na área de refrigeração, que consumam menos que 1000 watts. Então, a unidade mais comum que nós vamos utilizar é justamente essa quilowatts, que utiliza a conversão dividindo por 1000. E vocês podem observar que, tanto no CV como no HP, a diferença em quilowatts é muito pouca. Esse daí é um motivo que nós podemos considerar as duas conversões quase similares. O segundo fator, que normalmente os nossos produtos nacionais, ou seja, o produto brasileiro, o nosso produto ele utiliza CV. Quando o motor é importado, ele utiliza HP. Ok? Porém, essas duas informações também vêm escrita na placa de informação do motor. Vou estar pesquisando aqui e já coloco essa informação aqui na tela para vocês acompanharem. Então, esses são os dois modelos de conversão, tanto para CV como para HP. Nós utilizamos as duas constantes, né? Se for CV, eu coloco 735,49. Se for HP, utilizo 745,7. Estou colocando aqui na tela uma placa de motor em que vem informando, trazendo essa informação aqui. Ó. Qual é a informação que ele está trazendo aqui? Que esse motor em quilowatts, ele está fora do parêntese, tem 3. Isso significa o quê? Que esse motor vai consumir aproximadamente 3 quilowatts. Em parênteses, vocês vão observar que o HP está em letra maiúscula. Então, na verdade, esse motor, se você utilizar a conversão mecânica, ele possui 4 HP. Se nós formos fazer a conversão, né, olhando aqui a tabela do lado, né, 4 vezes 745,7 vai dar aproximadamente 2.982,8. Então, esse fabricante já considerou esse 3 kW aproximadamente 4 HP. Ok? Dando nossa sequência aqui, vamos para o cálculo efetivo. Vamos para o nosso cálculo efetivo de corrente de motores monofásicos. Então, vamos lá. Corrente de motores monofásicos. Primeira coisa que eu tenho que observar. Observe quantos CV ou HP está sendo informado. Vamos supor que nós vamos calcular a corrente para um motor de 3 CV. De acordo com o nosso procedimento, né, nós temos que converter essa potência mecânica em potência elétrica. Como é que eu faço? 3 vezes 735,49.
Fazendo essa conta, 3 vezes 745, 49, vamos obter o valor 2.206,47. 2.206,47, não esquecendo que a unidade de potência elétrica é watts. Qual é a fórmula para o cálculo de potência de motor monofásico? A fórmula, ela obedece à seguinte consideração. Primeiro, todo motor monofásico ou trifásico, ele possui rendimento. O que é rendimento? Rendimento é o quanto ele está utilizando de potência elétrica convertida em potência mecânica. É a mesma coisa que comparar quantos watts eu preciso, ou seja, qual é a potência que eu preciso para fazer um equipamento funcionar e quantos watts efetivamente estão sendo utilizados. Vamos dizer assim, se eu tenho 1.000 watts consumido, só que eu só utilizei 800. 200 watts nesse caminho foram perdidos. Então, aprendendo aí o símbolo de rendimento, que parece um N de perna puxada, você vai pegar a potência que você utilizou, ou seja, a potência da saída, divide pela potência da entrada. Nesse caso aqui, entrou 1.000 watts para serem usados. Só que eu apenas utilizei 800. Vou escrever aqui em cima. O meu rendimento foi apenas de 0,8. Se eu escrever em percentual, 80% foi a minha energia aproveitada do meu equipamento. Aonde eu vou observar isso na placa de qualquer motor? Estou colocando novamente aquela placa anterior, que é o motor trifásico, mas o motor monofásico também possui essa informação. Aqui nesse motor, ele está escrito em percentual. Não está aparecendo muito bem, mas está bem aqui, ó, em rendimento. 76%, ou seja, de 1.000 watts que esse equipamento vai utilizar, ou seja, dos 1.000 que ele vai consumir, apenas 760 é a potência efetivamente utilizada. Então, eu preciso considerar, no meu motor monofásico, essa potência aí no meu cálculo de corrente. Então, como que vai ficar a minha fórmula? A minha fórmula, ela vai considerar esse rendimento e vai considerar mais ainda um segundo fator que eu já ia passando em branco, peço até desculpa, um fator que nós utilizamos chamado fator de potência, que nesse caso aqui, ó, representa esse 0,8. O que é o fator de potência? De uma forma bem simplificada, fator de potência é toda a energia, que nós chamamos de energia aparente, potência aparente, na verdade, que é a potência fornecida pela concessionária. Essa potência, ela é convertida em dois momentos. Qual é o primeiro momento que essa potência é convertida? Ela é convertida em potência que nós chamamos potência ativa, que nós chamamos normalmente de watts. Essa potência aparente nós chamamos apenas de VA.
e outra parte dessa energia é convertida em potência reativa. E nós chamamos essa potência reativa de volt-ampere reativo. Eu estou desenhando dessa forma, mas alguns colegas já podem conhecer. Isso aqui é um triângulo que vai se formar. Por enquanto, eu estou apenas fazendo o descritivo do que é essa potência ativa, do que é essa potência reativa. E o que é potência elétrica ativa, que é a potência realmente utilizada no nosso sistema elétrico. Então, desenhando agora o triângulo, como que esse triângulo vai ser desenhado? Dessa seguinte forma. Vou só inverter aqui ele. A minha potência ativa é representada por esse P aqui embaixo. O que é potência ativa? É toda a potência realmente utilizada para trabalho. Ou seja, eu forneci um valor de potência que é fornecida pela concessionária, que nesse caso é a potência aparente, e já estou dando até o descritivo dessa potência, né? Vou escrever aqui em vermelho. Ou seja, a potência fornecida pela concessionária para mim, eu estou colocando concessionária, mas pode ser um ponto de utilização, uma tomada, por exemplo. Ela me fornece em forma de potência aparente. A última potência que está faltando, que nós representamos aqui pela letra Q, é a potência reativa. E é a potência utilizada para gerar os campos magnéticos de bobinas, estatores, indutores, capacitores e tudo aquilo que possa utilizar carga acumulativa. Se vocês bem observarem, essa potência, alguns exemplos aí dizem que é uma potência perdida, mas não é bem uma potência perdida. É uma potência em que você não vai utilizar para fazer trabalho, porém, sem essa potência, você não consegue criar os campos magnéticos dentro de transformador, por exemplo. E eu só consigo criar esse campo magnético se a corrente utilizada for corrente alternada. Então, se eu tenho uma potência de entrada, que é o S, e a potência que realmente nos interessa, que é o P, o fator de potência é justamente essa mesma relação da potência que eu vou utilizar comparado com a potência de entrada. Isso aqui é bem similar ao rendimento do motor, em questão de rendimento mecânico. Lá no mecânico, a potência de entrada, a potência elétrica que está sendo utilizada, comparada com o que está sendo realmente utilizado mecanicamente. E a fator de potência é, na verdade, o comparativo da potência que está sendo fornecida pela concessionária e a potência que realmente estou utilizando para trabalhar o meu equipamento. Esse número aqui, esse fator de potência não possui unidade, ele é um número adimensional.
Então, com essas duas considerações, rendimento e fator de potência, nós podemos conseguir calcular agora realmente a corrente elétrica de um motor monofásico, que deve ser considerado da seguinte forma: a potência elétrica de um motor monofásico vai levar em consideração a tensão que ele está utilizando, a corrente que ele também vai precisar, vezes o rendimento e vezes o fator de potência. Então, esses são os 4 elementos que nós precisamos. Tensão, só recapitulando, tensão em volts. Corrente, ampere. Fator de potência e rendimento não possuem unidade. Então, como é que fica a fórmula final? Fica corrente dividido, ele vai dividir a potência elétrica dividido pela tensão aplicada, pelo rendimento e pelo fator de potência. Vamos só recapitular aí que o motor que nós estamos usando como exemplo é um motor monofásico de 3 CV, eu já ia esquecendo outro detalhe. Esse motor é um motor em 220 volts. Então, nós já sabemos que nós precisamos de mais 2 informações para esse cálculo, né? Vamos considerar um rendimento de 0,8 e um fator de potência, vamos considerar 0,85. Então, vocês começam a observar que para qualquer motor, eu preciso saber potência, que tensão ele vai trabalhar, qual o rendimento e qual o seu fator de potência. Nós já calculamos que os 3 CV convertido em watts é 2.206 2.206,47. E para calcular a corrente desse motor, nós vamos pegar esse valor de potência elétrica. Porque nós não vamos utilizar 3 CV, nós vamos utilizar o convertido em watts. Então, qual é a potência elétrica desse motor? 2.206,47 dividido pela tensão dele, no caso aqui 220, vezes o rendimento, que é 0,8, vezes o fator de potência, que é 0,85. Se vocês forem utilizar calculadora do celular, tem que abrir um parênteses aqui e tem que fechar o parênteses aqui. Por isso que eu recomendei que vocês fizessem a aquisição de uma calculadora científica para acompanhar nos nossos estudos sobre esse cálculo de potência. Calculando esta divisão, nós vamos obter o número de 14, arredondado esse número, 14,75 amperes. Então, esse valor é o nosso valor da corrente, considerando todos esses fatores, que aonde nós vamos encontrar esses fatores? Na placa de informação do motor elétrico que nós vamos utilizar. Então, essa fórmula aqui, para motores monofásicos. Ah, professor, meu motor é bifásico. Desculpa. Lembrem que qual é o valor que eu considero aqui?
Eu posso considerar esse valor 127 e posso considerar isso aqui 220. Então, o cálculo para motores em 220 vai ser o mesmo para o cálculo de motores monofásicos. Então, não é que não existe motor bifásico. Ah, meu motor é bifásico porque eu utilizo 220. Não utiliza esse conceito. Devemos lembrar que existe diferença de tensão, só para a gente recapitular, né, o que é tensão elétrica. Existe diferença de potencial entre dois pontos, sendo um ponto fase e um ponto neutro, e existe 220. Como eu já comentei, quem veio aí do Nordeste conhece aí que as suas tomadas são 220 monofásicas. Então, nós aqui do Amazonas, no caso, que utilizamos 220 fase de fase, podemos ter esse costume de dizer que o motor é bifásico. Não é que ele é bifásico, é que a tensão de trabalho dele, monofásica, é 220. Ok, pessoal? Então, isso daí são as considerações para o motor monofásico. E como é que se dá o cálculo de corrente para motores trifásicos? Vamos pegar aqui essa placa de motor para a gente fazer a comparação. E como é que vamos dar essa consideração? Vamos observar agora não, vamos observar novamente que a fórmula da potência, a fórmula de achar a corrente elétrica de um motor monofásico, como é que é? Tensão, fator de potência, eu coloquei rendimento na agora, mas como é uma multiplicação, aqui a ordem dos fatores não vai importar o resultado final. E rendimento. Aqui para o motor trifásico, essa fórmula aqui é para motores monofásicos, ok? E para motores trifásicos, vai aparecer um novo elemento agora. A fórmula vai ser exatamente igual. Pode ver que eu estou fazendo uma cópia aqui dessa fórmula. A única diferença que vai aparecer aqui nessa fórmula é que vai aparecer um raiz de 3 multiplicando todos esses fatores que já estão escritos na frente aí desse motor. Ou seja, tudo que nós considerarmos até agora há pouco de motores monofásicos, nós vamos considerar para o motor trifásico as mesmas considerações. A diferença é que aqui vai ser considerado agora uma raiz de 3 para complementar a fórmula do motor trifásico. Então, eu vou apagar a nossa fórmula do motor monofásico e vamos fazer um cálculo para ver se essa placa de motor está correta a informação que ela está me informando. Quais são as informações que ela está me dando aqui? Lembrando que a gente precisa saber, primeiro, qual o valor de tensão. Vou utilizar aqui 380 para calcular. Então, eu vou montar aqui a nossa fórmula. Eu posso escrever potência elétrica direto aqui na fórmula da potência. Lembrando, né, que eu tenho que converter isso em watts. Quantos HP, desculpa, vou até utilizar a conversão. Quantos HP está sendo informado? Está sendo informado 4 HPs. Ou seja, 745,7. Lembrando que a nossa fórmula de conversão de HP para watts. Dividido
Agora está aparecendo a raiz de 3 nessa conta. Estou dizendo que eu vou utilizar a tensão de 380. Vou multiplicar agora pelo fator de potência. O fator de potência está escrito bem aqui, ó, 0,80. E vou precisar do rendimento, que está escrito aqui, ó, 76. Aqui está escrito 76 porque está em percentual. Então, isso significa que escrevendo ele em um número adimensional, que é o número que nós vamos colocar aqui, o fator de potência é 0,8, e o rendimento 76, na verdade, é 0,76. Vou fazer essa conta aqui na minha calculadora, só um momento, por favor. Beleza. Concluí aqui o cálculo que eu fiz. Eu obtive a seguinte resposta: 7,453 amperes. Isso significa que esse motor, quando ele está ligado em 380, ele vai consumir 7,453 amperes. Olha só como que está aqui a placa do motor. A placa do motor, vou copiar ela novamente já, está informando que em 380, esse motor vai me consumir 7,5. Está aqui, ó. Então, esse fabricante, ele já fez um arredondamento para a questão de informação. Ele deve ter considerado mais algum fator, mais alguma perda. Porém, vamos observar que 7,45 pode ser tranquilamente aproximado para 7,5 sem problema nenhum. Então, nesses casos aí, nós podemos calcular com as fórmulas apresentadas as correntes para motores monofásicos, as correntes para motores trifásicos, as conversões de HP e CV também nos serão úteis para poder colocar aqui as informações necessárias para os nossos cálculos. Então, essas informações são informações de extrema importância. É claro que se eu for considerar agora em 220, é claro que a informação que eu vou calcular agora, eu vou apagar esse 380, né, que eu já considerei aí, e vou colocar 220. O valor que nós vamos encontrar, 12,87, para quem for fazer esse cálculo aqui, ó. Quem considera, vou escrever aqui a seta, né? Quem for fazer a conta aí para o 220, vai encontrar essa corrente para 220, 12,87 amperes. E observando a placa do motor, veja que o fabricante colocou quanto? 12,9. É exatamente o valor, arredondando. Se nós fizermos a regra de arredondamento, vai dar 12,9 também, que é a mesma informação que está na placa do motor. Então, mais uma vez, nós vemos que a potência elétrica ela é de fundamental importância para determinar a corrente elétrica desses dispositivos, desses motores, no caso. Vou copiar esses valores de corrente desse motor para apresentar o último tópico que está faltando de hoje. Eu comentei que no tópico de potência elétrica, nós precisamos da potência elétrica para calcular a corrente, dimensionar disjuntor e dimensionar o cabo. Existe uma fórmula, que é esta que eu vou colocar agora, que considera a corrente de projeto, IB, deve ser menor ou igual que a corrente do disjuntor, menor ou igual que a corrente, nós chamamos de Z, mas é a corrente do cabo.
Então, vamos lá. IB, corrente do equipamento. IN, não, desculpa, IDJ. Vocês forem observar a norma chama isso aqui de IN, tá? Eu estou colocando IDJ só para lembrar que é a corrente do disjuntor. IZ é a capacidade condutora do cabo utilizado. Então, esses são os 3 elementos que nós vamos precisar para cálculo, para dimensionar cabos elétricos. Então, qual é a primeira coisa que nós precisamos saber? Qual a tabela alguma tabela existente, né, para disjuntores. Vou colocar agora aqui na tela uma tela que existe da Siemens. Vou colocar aqui os pontos mais aqui embaixo. E aqui é a tabela de disjuntores. Vamos observar se esses dois valores. Para 380, nós teríamos uma corrente de 7,453 amperes. E para 220, teríamos uma corrente de 12,87 amperes. Vamos observar as duas situações. Que disjuntor seria utilizado se fosse em 380? Se fosse em 380, iríamos escolher esse disjuntor de 10 amperes. Nós poderíamos utilizar esse disjuntor de 13 amperes. Então, nós devemos ter em mão uma de disjuntores e nós precisamos saber que ela trata de cabos isolados em PVC, que é o cabo mais comum que nós encontramos aí no mercado. Existe o cabo de ER, dupla isolação, mas aí a gente pode fazer a apresentação desses cabos em sala de aula, quando nós fizermos a nossa prática. E também, vou colocar a coluna B1. Por B1, deixa eu só dar uma editada nessa tabela para aparecer só o que eu quero mostrar. Só um momento, por favor. Posso comparar dentro da nossa residência. Como é que é a nossa residência? Uma instalação com condutores dentro de conduítes e que esses conduítes estão embutidos dentro da parede, né? Não condutores aparentes. Então, olhando aqui a tabela 36 da 5410, nós vamos observar esse B1. Esse B1 é a forma mais similar que nós temos dentro de residência. Então, essa aqui vai ser a coluna que nós vamos observar. Número de condutores carregados, 2, se for monofásico ou bifásico, 3, se for trifásico. E aqui do lado, nominais
são o tamanho da bitola do cabo. Ele seria ou igual à capacidade de condução, isso para o disjuntor primeiro desarmar e o cabo meter. Se nós formos seguir a risca, o cabo desse motor seria o cabo de 0,75, porque a norma diz ou igual. Por segurança, vamos observar aqui que em trifásico, porque são 3 condutores carregados, o cabo recomendado é esse cabo de 1 milímetro para este motor, mesmo sendo trifásico. Ok? E qual seria o cabo para 220, né? Se 12 amperes é 1 milímetro, então eu não poderia colocar esse mesmo cabo para 220, porque meu disjuntor é 13 amperes. Então já estaria errado. Então, nesse caso, teríamos que colocar esse cabeamento de 1,5, porque ele vai até 15,5 amperes. Então, o cabo dessa instalação seria de 1,5. É claro que alguns colegas podem comentar que existe distância, existe queda de tensão, mas isso daí é mais voltado para um curso de eletrotécnica. E, claro, eu posso fazer esse comentário para vocês, mas, de momento, essas informações já são informações suficientes para vocês fazerem dimensionamento correto de cabeamento. Essas considerações, queda de tensão e distância, se vocês forem fazer instalações acima de 30, 40 metros. Esse assunto de queda de tensão, eu posso comentar com vocês em outro vídeo particular, tratando sobre como fazer esse cálculo. Mas, de momento, somente esse assunto de como dimensionar via tabela os cabos conforme a corrente encontrada pela potência utilizada. Ok, pessoal? Então, esse assunto até aqui de dimensionamento de cabos finaliza essa parte de potência. Aí sim nós podemos entrar em circuito série e circuito paralelo, porque lá nessas definições de circuito série e paralelo, eu vou fazer algumas perguntas do tipo, qual seria o disjuntor para esse circuito? Qual seria o cabo baseado nessa potência? Então, não adiantaria eu fazer essa apresentação de circuito série e paralelo e fazer essas perguntas sem apresentar propriamente dito este assunto para vocês. Muito obrigado pela atenção. Espero que esse vídeo também seja um vídeo bem compreensível. Sei que em alguns momentos ainda estou falhando um pouco na minha voz, mas eu fico de me comprometer a cada dia a melhorar também para fazer uma apresentação melhor para vocês. Aguardo os demais alunos aí na nossa aula online, que também vai estar disponível no YouTube para assistir tanto a essa aula, um assunto abordado direto, como a gravação da aula online. Muito obrigado a todos e até a próxima.